Olá, bom dia, glória a Deus. Tudo bem com você e tudo bem com sua família? Louvado seja Deus. Chegamos a Gênesis capítulo 41 e o versículo 53. A vida, ela é realmente algo desafiador. Viver se exige um exercício diário. Existem momentos de grande abundância e de grande alegria, mas existem momentos também de grandes dificuldades e tristezas. Feliz é aquele que tem a Deus. Feliz é aquele que teme a Deus. Feliz é aquele que confia em Deus. Você tem Deus? Você teme a Deus? Você confia em Deus? Se você é uma pessoa que tem a Deus, que teme a Deus e que confia em Deus, você será uma pessoa bem-sucedida, ainda que enfrente grandes dificuldades e grandes lutas. O texto, no versículo 53, diz assim: Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, conforme José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito, e todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Olha o que o texto diz: a fome prevaleceu em todo o mundo. Então não era algo específico do Egito, mas de toda aquela região, né? Diz aqui, alguma catástrofe natural de grande alcance deve ter ocorrido, tendo em vista que o Egito recebe quase toda a água das fortes chuvas que se precipitam na África Oriental e corre pelo o leito do rio Nilo. Não foi apenas o Oriente Próximo que ficou sem chuva nesse período, mas também o Nilo, que sempre teve cheias anuais. Aparentemente não teve água suficiente para transbordar sobre as suas margens durante muito tempo, talvez até durante os 7 anos. Sem as cheias do Nilo, pouca vegetação pôde crescer no Egito. Então veja, nós estamos falando de um rio de amplitude, né, continental, né, que realmente não pôde suprir. E sem chuvas, com seca, houve o que? Escassez. E é interessante, a Bíblia diz aqui que José havia predito isso e mostra que José era um profeta. Quem é um profeta? Um profeta é um mensageiro de Deus que anuncia coisas que hão de vir. Deus traz a revelação através dos profetas para que nós possamos nos preparar para o futuro. Um profeta também é aquele que prega a palavra de Deus. Amém? É muito importante nós entendermos que a Bíblia ela já contempla o fim de todas as coisas. E nós precisamos viver pela Bíblia porque ela vai nos mostrar como é que nós devemos viver para alcançar a vida eterna e uma eternidade plena em Deus. Amém? Então, José aqui ele vai se tornar importante porque agora ele vai começar também a administrar o tempo de escassez. E nós vamos ver nos vídeos que nós iremos comentar no futuro o quão José foi abençoado, o quão José foi próspero na administração da escassez. Porque administrar a abundância requer, vamos dizer assim, muito cuidado. Mas às vezes as pessoas colocam os pés pelas mãos, gastam tudo o que conquistam, não fazem aquele princípio de juntar um quinto, juntar uma parte, né? E quando chega o período de escassez, aí é que eles se desesperam mesmo, se entregam e muitas vezes fazem com que sua vida se torne ainda pior. José não, José era temente a Deus, José tinha a Deus, José confiava em Deus. E quando ele percebe a mudança da estação e que agora o tempo dos 7 anos de abundância havia findado e se iniciaria o tempo dos 7 anos de escassez, ele pediu a Deus sabedoria, ele teve de Deus graça para administrar todos os grãos que haviam sendo
juntados. Ele não somente desperdiçou, doou, mas o texto diz aqui que o povo indo a Faraó, Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E é interessante, diz que José abriu todos os celeiros e vendia os grãos aos egípcios. Olha que coisa interessante. Chegou a hora agora de administrar com sabedoria esses grãos. Por quê? As pessoas tinham bens. Tinham ouro, tinham prata, tinham animais, né? Tinham coisas com o que oferecer, porém não tinham comida. E você vive sem ouro, sem prata, mas sem comida. Quem vive? Então é importante nós atentarmos para isso, né? José havia armazenado grãos. José tinha feito estoques. E esses estoques, eles eram compostos em cada cidade do Egito. E é interessante, Deus também deu paz, porque os povos das regiões circunvizinhas que vinham, né? Eles vinham para comprar. Então necessitava também de se ter um forte poder bélico, um exército forte, que pudessem guardar as cidades e guardar também os armazéns. Então, é interessante isso, porque nós vamos ver nos vídeos comentados que a fome vai tomar conta de toda a terra e vai chegar a Canaã. E os irmãos de José vão ter que, de Canaã, descer ao Egito. E quando eles descem ao Egito, José, numa artimanha, ele vai dizer: vocês vieram aqui espiar a terra. Com o objetivo de quê? De nos assaltar. Não era isso que estava acontecendo, né? Mas é uma forma que José usa também para que ele possa reaver, né, conhecimento a respeito de como anda seu pai, de como anda o outro seu irmão, porque não estavam todos ali. Então é importante nós atentarmos para isso e nós verificarmos isso, né? Uma outra coisa também é que as interpretações de José estavam corretas em todos os seus detalhes. Por ter a Deus, por temer a Deus e por confiar em Deus, o sonho do faraó se cumpriu literalmente. E José foi exato na interpretação. José, ele foi temente na condução dos anos que se seguiriam, né? E José confiava em Deus. É importante nós atentarmos para isso, porque às vezes nós dizemos que temos a Deus, mas muitas vezes não tememos a Deus. Outras vezes nós dizemos que temos a Deus, tememos a Deus, mas não confiamos em Deus. E é importante nós termos a Deus, nós temermos a Deus e nós confiarmos em Deus. Amém? Ter a Deus. Ter a Deus é você confiar de todo o seu coração, você ter Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Jesus é o Deus encarnado e agora ele é o homem representante ao lado de Deus, que representa toda a humanidade que crê nele. Amém? Então quem tem o Filho de Deus tem a vida de Deus, né? Temer a Deus. Temer a Deus é respeitar a Deus. Temer a Deus é obedecer a Deus, é praticar a sua palavra, é praticar os seus princípios, é praticar os seus mandamentos. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o que agrada a Deus. É através da palavra de Deus que nós conhecemos o temor do Senhor e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria onde não há temor a Deus. Então nós precisamos temer a Deus. E confiar em Deus é confiar a ponto de que você saber que Deus vai guiar os seus passos, que Deus vai lhe conduzir ao longo da sua vida e Ele chegará na hora certa, no momento oportuno, com a provisão necessária. Meu amado, eu quero desafiar você nesses dias, né, que nós estamos vivendo a ter a Deus, a temer a Deus e a confiar em Deus. Ser como José, porque diz assim: passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. Então, muitas vezes o Senhor fala ao nosso coração e nós sabemos que Deus está falando, mas não temos temor suficiente para guardar os seus mandamentos, para guardar os seus preceitos, para guardar a sua palavra. E outras vezes não confiamos suficiente para entregar ao Senhor e descansar, sabendo que o mais Ele fará. Amém? Então quero estimular você
a buscar ter a Deus, buscar temer a Deus e buscar confiar em Deus. Isso é um processo contínuo e diário que nós precisamos exercitar na nossa vida todos os dias. Amém? Então, que Deus te abençoe. Hoje à noite nós temos o nosso tempo de mulher e os homens de honra. Não temos mais vagas, as vagas estão esgotadas, mas você pode acompanhar através da internet, das redes sociais. Nós estaremos transmitindo ao vivo. A irmã Marta Pessoa vai estar ministrando a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ter o louvor com a Casa do Oleiro. Será uma grande bênção essa reunião. E se você puder nos acompanhar pela internet, agradecemos demais. Amém? Louvamos a Deus pela tua vida e sei que será um tempo glorioso. Então, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Um bom dia na presença do Senhor e até amanhã.